E aí, pessoal? Mais um Deep Dive começando. Hoje, a gente vai se aventurar pelo mundo da inteligência artificial. Essa aí é que não sai da boca do povo. É, parece que a IA virou o assunto do momento, né? Viram mesmo. Mas calma. A gente vai ficar só na superficialidade, sabe? Legal. A ideia é ir mais a fundo, entender a perspectiva de quem está realmente envolvido nessa corrida tecnológica. Tipo, a gente vai ouvir empreendedores, pesquisadores. Isso. E até um músico, para você ter ideia da diversidade de visões que a gente vai trazer. Que legal. Eu acho que essa perspectiva humana é fundamental para a gente entender o impacto real da IA na sociedade. Sem dúvida. Afinal, a grande questão é: que tipo de mundo a gente está construindo com essa tecnologia? É para responder essa pergunta que a gente está aqui hoje. É uma pergunta complexa que exige uma análise profunda de vários aspectos da IA. Exatamente. Uhum. E para começar, vamos dar um pulo lá na Europa, conhecer a Aleph Alpha, uma empresa alemã que está querendo ser a resposta europeia para a OpenAI. A Aleph Alpha. Eles têm uma história interessante, né? O Jonas Andrulhos, um dos fundadores, acredita que a Europa precisa ter sua própria infraestrutura de IS, sem depender dos UA ou da China. Ele quer evitar que a Europa fique refém dos gigantes de tecnologia americanos e chineses. Faz sentido. A gente já viu como a dependência tecnológica pode ser problemática, né? Mas não é só isso. A Aleph Alpha está numa corrida contra o tempo para conseguir investimento em parcerias estratégicas. Imagina a dificuldade de competir com empresas como o Google, que tem bilhões de dólares para investir em IE. É, não deve ser fácil. Mas eles conseguiram uma parceria importante com a HP, né? Sim, essa parceria é essencial para garantir a autonomia da Aleph Alpha e para eles se manterem competitivos nesse mercado. Mas além da questão financeira, tem também a questão da ética, né? Aham, a ética na IA é um tema crucial. A gente sabe que a IA pode replicar e até amplificar preconceitos existentes, então é preciso ter muito cuidado no desenvolvimento e na aplicação dessa tecnologia. E a União Europeia está bem atenta a essa questão, né? Eles estão criando leis para regulamentar a IA e buscando garantir que ela seja usada de forma ética e responsável. A lei de AI da União Europeia tem gerado bastante debate, né? Sim, alguns especialistas acreditam que a lei é importante para proteger a sociedade dos riscos da IA, enquanto outros temem que ela possa engessar a inovação e prejudicar a competitividade das empresas europeias. É um dilema, né? Equilibrar a inovação com a segurança, a ética com a competitividade. Mas e a China? Eles também estão investindo pesadinha. Com certeza. A China está correndo atrás e já colhendo frutos. A gente tem que ficar de olho no que eles estão fazendo, porque a China tem ambições globais em relação à IA. E o que a gente pode aprender com a China? Bom, o Han Xiao, um empreendedor chinês que fundou a Gina, uma empresa com escritórios na China e na Alemanha, ele destaca a velocidade com que a China está desenvolvendo sua IA. Ele diz que as empresas chinesas são muito rápidas em aprender com as inovações americanas e aprimorá-las em tempo recorde. A China tem um histórico de copiar e adaptar tecnologias, né? Eles não têm medo de experimentar, de testar coisas novas. Isso faz com que a inovação aconteça de forma muito rápida na China. E o governo chinês está no meio disso tudo também, né? Sim, o governo chinês tem um papel central no desenvolvimento da IA na China. Eles investem em pesquisa, incentivam a criação de startups e usam a IA para diversos fins, inclusive para vigilância. E essa questão da vigilância na China levanta um debate importante sobre o uso ético da IA, né? Não, com certeza. A gente tem que estar atentos aos riscos da IA ser utilizada para fins autoritários, para controle social, para restringir liberdades individuais. É um debate complexo que precisa ser feito de forma global. E por falar em debate global, tem especialistas que estão preocupados com o potencial da IA ser utilizada para fins maliciosos, como a criação de armas autônomas ou a manipulação de eleições. O Jeffrey Dean e o Max Tegmark, por exemplo, eles alertam para esses perigos e defendem a necessidade de uma regulamentação internacional da IA. A gente viu como a corrida pela IA está cada vez mais acirrada, com a Europa buscando seu espaço, a China investindo pesado e os UE preocupados com a ascensão chinesa. É um cenário complexo, com muitas nuances. E para a gente entender melhor os desafios e as possibilidades da IA, a gente precisa ouvir diferentes vozes, diferentes perspectivas. E é isso que a gente vai fazer no nosso Deep Dive de hoje. A gente vai conhecer a história da OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, e da Hugging Face, que está democratizando o acesso à IA com um código aberto. E vamos continuar explorando as implicações éticas, sociais e geopolíticas da IA. A gente vai mergulhar a fundo nesse tema para te ajudar a entender melhor esse mundo que está sendo transformado pela inteligência artificial. Fica ligado. E até a próxima parte. E aí, de volta para o nosso mergulho no mundo da IA. A gente está falando da Europa e da China, né? A gente viu como eles estão se movimentando nessa corrida tecnológica. Mas e os Estados Unidos? O que eles estão aprontando? Os UE não iam ficar de fora dessa, né? Com certeza. Afinal, eles têm gigantes da tecnologia como o Google, a Microsoft. E a OpenAI? Essa empresa está dando o que falar com o ChatGPT. Verdade.
A OpenAI virou referência, né? Mas vou falar uma coisa. Quem está por trás dessa empresa? A OpenAI foi fundada por gente grande do Vale do Silício, tipo Elon Musk, Sam Altman. Caramba, isso é fé. E o ChatGPT? Como é que funciona? Então, o ChatGPT usa uma tecnologia de inteligência artificial para gerar texto, sabe? Você pode pedir para ele escrever um poema, um código de programação. Sério, até código de programação. E ele faz cada coisa incrível, até roteiro de podcast ele escreve. Incrível mesmo. Isso. Mas me diz uma coisa, essa OpenAI tem alguma ligação com a Microsoft? Tem sim. A Microsoft investiu bilhões de dólares na OpenAI e integrou a tecnologia deles em vários produtos, tipo o Bing. Entendi. É tipo uma parceria estratégica para dominar o mercado de AI, né? Isso mesmo. A Microsoft, além de fornecer dinheiro, dá acesso a milhões de usuários para os produtos da OpenAI. Faz sentido, é um casamento que beneficia os dois lados. Mas e essa história de código aberto? O que é isso? O código aberto é um movimento que defende a ideia de compartilhar o código da IA para qualquer um usar e modificar. Tipo, disponibilizar o código-fonte para todo mundo. É isso aí. E para a gente entender melhor essa ideia, vamos falar da Hugging Face. Hugging Face, que não é diferente. O que eles fazem? A Hugging Face é uma plataforma que permite compartilhar e desenvolver modelos de IA de código aberto. Eles acreditam na colaboração, na transparência. Interessante. Mas não é Estado liberar o código da IA para qualquer um? Thomas Wolfe, um dos fundadores da Hugging Face, reconhece que existem riscos. Alguém pode usar a IA para fins maliciosos, né? É tipo hackers ou governos autoritários. Exatamente. Mas ele acredita que os benefícios do código aberto superam os riscos. Quais seriam esses benefícios? Olha, o código aberto pode acelerar a inovação, permitir que mais gente participe do desenvolvimento da IA. E democratizar o acesso à tecnologia, né? Isso. E também dificultar para uma empresa ou o governo monopolizar a IA. Entendi. Mas me fala, tem alguma empresa grande que já aderiu ao código aberto? Tem sim. A Meta, a empresa do Mark Zuckerberg, liberou o código do Llama 2, o modelo de linguagem deles, na plataforma da Hugging Face. Nossa, mas por que eles fariam isso? Não é arriscado? Essa decisão da Meta gerou um debate enorme na comunidade de IA, sabe? Uns acham que foi um passo importante para democratizar a IA, outros temem os riscos. Parece que o código aberto é uma faca de dois gumes, mas e a regulamentação da IA? A regulamentação é essencial para garantir que a IA seja utilizada de forma ética e responsável. A União Europeia, por exemplo, está desenvolvendo a lei de IA. Essa lei pretende controlar o uso da IA. Sim, o objetivo é garantir que a IA seja utilizada de forma segura, transparente e ética, protegendo os direitos dos cidadãos. Parece que a União Europeia está preocupada com os impactos da IA na sociedade, né? Sim, a lei de IA da União Europeia tem gerado bastante debate. Imagino. É difícil equilibrar a inovação com a segurança e a ética, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio para garantir que a IA seja usada para o bem, sem sufocar a inovação. E a gente ainda tem que considerar o impacto da IA na criatividade, no trabalho. É verdade. A IA está mudando tudo. E a gente precisa entender essas mudanças para se adaptar a esse novo mundo. Para falar sobre isso, a gente vai voltar a conversar com a Agra Samos. Parece. Samos tem uma visão crítica sobre o impacto da IA na sociedade, principalmente na área da criatividade. A gente vai discutir como a IA pode ser uma ferramenta poderosa, mas também os riscos de substituir a criatividade humana. E como a gente pode usar a IA a nosso favor sem sermos engolidos por ela? Questão importante. E no próximo bloco a gente vai analisar as implicações geopolíticas da corrida pela IA, com foco na China e nos desafios que ela representa para as democracias ocidentais. A gente vai entender como essa disputa tecnológica está se tornando uma disputa por poder global. Fica alugado. Nossa, a gente já viu tanta coisa sobre a IA, né? Criatividade, ética, código aberto. É verdade. E agora, para finalizar nosso mergulho, a gente vai analisar as implicações geopolíticas dessa corrida tecnológica. E quando a gente fala de geopolítica e EA, a China é um player que a gente não pode ignorar, né? Com certeza. A China está investindo pesado em IA e isso está deixando o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, de cabelo em pé. Caramba. Mas por que essa preocupação toda com a China? Tem um especialista, o Jeffrey Dean, que escreveu um livro chamado The Perfect Police State. Nome sugestivo, hein? Nesse livro, ele alerta para o uso da IA pelo governo chinês como ferramenta de vigilância em massa e controle social. Imagina seus passos sendo monitorados, suas conversas gravadas. Nossa, que medo. Mas a China já está usando a IA para isso. Segundo Dean, a China já usa a IA para monitorar cidadãos, censurar informações, reprimir dissidentes. Então, tipo um Big Brother da vida real. É um sistema de vigilância super sofisticado que levanta questões éticas sérias sobre privacidade e liberdade. Entendi. E os Estados Unidos? Como eles estão reagindo a essa situação? Os IUE estão preocupados com a ascensão da China com potência em IA e estão buscando medidas para conter essa influência, sabe?
Mas, ao mesmo tempo, empresas americanas, tipo a Microsoft, colaboram com a China no desenvolvimento de IA. É um dilema ético e estratégico, Muito né? complicado. E a Europa? Qual o papel dela nesse cenário? A Europa quer se posicionar como terceiro polo, defendendo uma IA ética e responsável que respeite os direitos humanos e a democracia. Seria tipo um contraponto aos UA e à China. Isso, mas não é fácil para a Europa competir com os gigantes americanos e chineses. A gente viu como as startups europeias enfrentam dificuldades. É verdade. E aquela Aleph Alpha que a gente falou no começo. Ah, Aleph Alpha. O Jonathan Drulis, o cofundador, ele tem uma visão inspiradora sobre o papel da Europa na corrida pela IA. Que legal. E qual é a visão dele? Ele acredita que a IA é a próxima grande revolução tecnológica e que a Europa precisa participar ativamente para não ficar para trás. Ele defende uma infraestrutura de IA robusta e independente para a Europa controlar seus dados e desenvolver suas próprias soluções. Faz sentido. Mas ele acha que a Europa tem chances de competir com UA e China. Ele acredita no potencial da Europa sim, e a Aleph Alpha conseguiu um investimento de 500 milhões de euros recentemente, sinal de que a Europa está disposta a apostar em suas próprias empresas de IA. Que bom. É animador ver a Europa buscando seu espaço, defendendo seus valores e um futuro onde a IA seja usada para o bem. É verdade. E essa corrida pela IA nos leva de volta àquela pergunta inicial. Que tipo de mundo a gente está construindo com essa tecnologia? A IA tem um potencial enorme, tanto para o bem quanto para o mal. O futuro depende das escolhas que a gente fizer hoje. A gente viu como a IA pode ser usada para vigilância em massa na China, mas também como a Europa está buscando um caminho mais ético e transparente. E a gente viu o papel das empresas, dos governos, dos pesquisadores e principalmente da sociedade É verdade. A gente precisa estar informado, questionar, debater. e participar das decisões que vão moldar o futuro da IA. E como a Adraça nos falou, a criatividade humana, a nossa capacidade de inovar, de sonhar, vai ser fundamental para garantir que a IA seja usada para o bem da humanidade. Exatamente. A IA não é o futuro, ela já é o presente. E a gente precisa construir um futuro onde essa tecnologia seja usada de forma ética, responsável e, acima de tudo, humana. É isso aí. A gente precisa usar a IA a nosso favor, sem perder nossa essência, nossa humanidade. Bom, pessoal, esse foi nosso mergulho no mundo da inteligência artificial. Esperamos que essa jornada tenha te inspirado a pensar sobre o papel da IA na sua vida e no mundo. Fica ligado, continua se informando e participando dessa discussão que vai moldar o futuro da humanidade. A gente se vê no próximo Deep Dive.